Anos 80. Uma década de cores vibrantes, música cativante e, claro, desenhos animados que marcaram uma geração. E no meio de tudo isso, com um grito poderoso e uma espada erguida, surgiu He-Man e os Mestres do Universo. Que não foi apenas um desenho, mas um verdadeiro fenômeno cultural. Para quem cresceu nessa época, He-Man é mais do que uma lembrança, é um pedaço da infância. A franquia continua viva até hoje, com novas séries e filmes e alimentando a nostalgia de quem se lembra com carinho de Eternia e do grito "Eu tenho a força!". Fala, nação nerdola! Sejam bem-vindos a este conglomerado de canais. Eu sou o Thiago e vocês estão no Resenha Geek. E esse Resenha Geek é especial. Hoje nós vamos falar de um ícone dos anos 80, um ícone que moldou uma geração, que mudou conceitos, que tem aquela pitada de nostalgia. Nós vamos falar de He-Man e os Mestres do Universo. Mas antes, vocês já sabem de toda a bagaça. Deixa o like, compartilha este vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação, porque vocês sabem que o YouTube não entrega nada mais. E inclusive desinscreve. Imagine só, 1982. Eu sou de 1980. A Mattel, uma gigante dos brinquedos, lançou uma linha de bonecos de ação. Pô, Thiago, o que é bonecos de ação? Bom, a gente chama isso hoje, Nerdolas Prime, a gente chama isso de action figures. Mas naquela época era o famoso bonequinho, o bonequinho do He-Man. Mas não eram bonecos comuns, eram figuras musculosas, com um visual de fantasia medieval, misturada com ficção científica. Há quem diga que era o refúgio do próprio Conan. E no centro de tudo isso estava ele, He-Man, o homem mais poderoso do universo. Para impulsionar as vendas, a Mattel teve uma ideia genial e, diga-se de passagem, bem pioneira para a época. Ela criou um desenho animado baseado nos brinquedos. Geralmente não é o contrário. A gente tem o desenho, ou o filme, ou uma série que for, e dali a gente cria os brinquedos. Foi o contrário. A Mattel primeiro criou os bonecos e depois o desenho. E aí que nasceu a Filmation, em 1983. E foi aí que a mágica realmente aconteceu. O He-Man não veio só de uma linha de brinquedos. Ele definiu o marketing de brinquedos da época e de como funcionaria dali para frente. A Mattel provou que era possível criar um universo inteiro para vender bonecos. E foi um sucesso. E foi um sucesso tão avassalador que abriu portas para uma enxurrada de desenhos baseados em brinquedos. E novamente, não foi o contrário. Tivemos Transformers, G.I. Joe, que aqui no Brasil era conhecido como Comandos em Ação, tivemos Thundercats, entre outros. Só que He-Man foi o pioneiro, galera. Foi o pioneiro nesse tipo de marketing integrado, tá? O He-Man, ele não era só um desenho, pelo menos não para mim, e acredito que para a maioria também. Era um ritual diário para a criançada. Seja de manhã ou depois da escola, o negócio era o seguinte: correr para a TV e mergulhar em Eternia. Mas qual foi a importância exata? Quão importante foi He-Man? Primeiro, era a fusão
de dois mundos que a gente amava. He-Man misturava o que a gente mais gostava: cavaleiros medievais, feitiçaria, monstros e, de repente, uma tecnologia onde tinha naves espaciais. E o Castelo de Grayskull. O Castelo de Grayskull era um mistério. Era aquele mistério que todo mundo queria saber o que tinha lá dentro. Cheio de segredos cósmicos. E isso, com certeza, expandia a imaginação de uma forma que poucas coisas na época faziam. Era o ápice do que a gente chama hoje de Sword and Planet, espada e planeta. E sem contar o poder da transformação, ou melhor, digo mais, o poder da autossuperação. Qual criança ou qual adolescente, a gente precisa pensar que já tinha adolescentes entre seus 12 e 16 anos que pegaram ali o He-Man. Não foi só as crianças, né? Eu tinha meus 6, 7 anos, mas já tinha adolescente ali. Então, quem que não queria levantar a espada do poder e gritar: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pô, a transformação do Príncipe Adam, que era um banana, assim dizendo, tá? Em He-Man, um herói musculoso, corajoso. Era a personificação do desejo de toda criança de ser forte, de superar medos e de ter poder para fazer o bem. Anotem bem isso, de fazer o bem, tá? E o pacato, galera, aquele tigre medroso que virava um imponente gato guerreiro e reforçava essa ideia que todos nós temos aquele potencial escondido. Bom, outra coisa que chamava muita atenção, e alguns podem dizer que a gente nem prestava atenção, mas a gente prestava atenção sim, era nas lições de moral que sempre tinha no final de cada episódio. E isso foi uma das marcas registradas de He-Man, as lições de moral. No final de cada episódio, com uma voz gentil e didática, e a gente precisa muito bater palmas para a dublagem brasileira, tá? A gente precisa colocar esses ótimos dubladores, esses profissionais da época, porque foram eles que nos entregaram a alma de cada personagem. Então, quando você escutava a voz do He-Man, era um dublador brasileiro, tá? E o He-Man, ou um dos seus amigos, nos ensinava sobre a importância da honestidade, da coragem, de não mentir, de respeitar os outros, de ter responsabilidade pelos nossos atos e até dicas de segurança, como do tipo: não deixe nada na tomada, ou do tipo: não se esqueça de desligar o fogão após o uso. E isso transformava de forma bem sutil o desenho em uma ferramenta educativa que moldava valores positivos na mente da criançada. Era um super-herói que ensinava a ser uma pessoa melhor e não só a lutar. Será que hoje em dia nós não estamos com essa demanda, com essa falta de valores, ao invés de tentar empurrar demandas políticas, ao invés de tentar empurrar na criançada ideologias? Talvez estamos precisando de um novo He-Man, ou até mesmo do próprio He-Man, para trazer de volta esses valores tão importantes que foram se perdendo ao longo das décadas. Mas sem o herói, ou melhor, sem um grande vilão, não há um grande herói. E nós não podemos deixar de lembrar dele, do Esqueleto, que era assim, gente, um vilão galhofa. O Esqueleto, ele não era só o inimigo, ele era o vilão mais carismático, mais engraçado e pura galhofa.
as suas tiradas, suas frustrações e seu jeito de ser, aquele malvado atrapalhado, né? O verdadeiro galhofa, o tornaram tão icônico quanto o próprio He-Man. A dinâmica entre o bem e o mal era clara, mas o esqueleto adicionava aquela pitada de humor e aquela risada que, com certeza não vou tentar replicar aqui, que tornava tudo ainda mais divertido e não deixava ninguém com medo, certo? Bom, como eu falei agora há pouco, a gente tem aí um vácuo de heróis, a gente tem um vácuo de coisas que podem moldar essa geração com os valores que o He-Man trouxe para a época. E a gente está aí, ó, em meio a um mar de novas produções, muitas vezes complexas, sombrias, ou que tentam aquela modernidade demais. Há um anseio de crescente narrativas mais claras, com valores bem definidos e com certeza aquela dose saudável de escapismo. Gente, quem que aguenta sentar na frente de uma TV ou de uma tela de cinema e ver os mesmos problemas do dia a dia se repetindo ali? A gente quer mergulhar num universo onde a nossa cabeça pode ir embora, sem ficar pensando em pautas, sem ficar pensando em agenda progressista, apenas o entretenimento, e é claro, um entretenimento que também pode agregar valores. É aí que mora a busca pelas referências sólidas, que foi isso que a geração dos anos 80 cresceu com He-Man, como um farol de virtude. Ele era o herói que sempre fazia a coisa certa, que defendia os fracos, e que mesmo sendo o homem mais poderoso do universo, ele usava sua força para o bem e não para o ego. Em um mundo onde os limites entre o bem e o mal parecem cada vez mais borrados, em algumas narrativas que hoje a gente nem sabe mais quem é bem, quem é mal, certo? A clareza moral do He-Man não deixava margem para essas coisas, tá? Os pais que foram crianças nos anos 80, ou até mesmo aqueles que, como eu, que não foi pai, mas que cresceu nessa época, a gente pode transmitir isso para nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos alunos, como é o meu caso. A gente pode apresentar para essa geração para que eles tentem se conectar com essas mensagens positivas que os nossos desenhos trouxeram. E falando nisso, eu acho que a nostalgia é a ferramenta e principalmente um motor para reboots. A gente não pode de forma alguma subestimar o poder da nostalgia. A nostalgia é assim, ó, aquele buraco que fica na lembrança, ela vai ser sempre preenchida pela nostalgia. Por uma geração que cresceu com He-Man, vê-lo de volta, seja em séries animadas, quadrinhos e principalmente no cinema, é uma viagem emocionante ao passado. É a chance de reviver a magia da infância e, mais importante, a gente poder compartilhar com essa geração. Os estúdios parecem começar a perceber isso. Há um público fiel e ávido por esses retornos. Vamos falar do sucesso que foi Top Gun Maverick, que é da mesma época. Quantas pessoas foram levadas ao cinema por conta da nostalgia? Certo? O que garante uma base de fãs instantânea e um interesse geracional. Outra coisa, a atemporalidade dos temas. Galerinha, as lições que o He-Man trazia sobre coragem,
amizade, responsabilidade, o uso do poder para o bem, eles são universais e atemporais. Esse tipo de coisa não envelhece. Em qualquer época, crianças e adultos podem e devem se beneficiar por essas mensagens, tá? De lutar pelo que é certo, de proteger os inocentes e de acreditar em si mesmo. Uma época onde a gente vive com crianças sofrendo bullying, com crianças se sentindo inferiores, talvez He-Man seja o ponto que estava faltando, aquele elo que faltava para colocar essa conexão de volta para essas crianças, para mostrar para elas que elas podem fazer a diferença. E esse público, ele vai ser facilmente adaptável, independente da década. O apelo visual e a ação clássica, como eu mencionei lá atrás, o aspecto e a estética do Sword and Planet. Qual criança, seja menino ou menina, que nunca gostou de brincar com uma espada de brinquedo, certo? E a ação direta de He-Man e os seus inimigos visualmente impactantes, uma era de efeitos especiais avançadas, os efeitos que a gente tem hoje, nossa! Imagina trazer esse universo para as telas do cinema com a tecnologia atual. Isso vai permitir criar batalhas épicas em um mundo de Eternia ainda mais deslumbrante. E sem perder, é claro, a essência que tornou o He-Man tão amado. Então assim, a promessa de a gente ver He-Man e o esqueleto em uma batalha de proporções cinematográficas e aquela risada e aquele grito é um chamariz poderoso. E lembrando que tudo isso também tem um legado de força e valores que podem brilhar nas telas do cinema. Galera, em resumo, o He-Man foi um marco. Ele não apenas entreteve, mas também inspirou a imaginação das crianças, ensinou valores importantes e redefiniu a forma como a indústria do entretenimento e dos brinquedos interagiam. Ele nos mostrou que, com coragem e um pouco de mágica, que no caso, com a espada certa, qualquer um pode ter a força para enfrentar os desafios e fazer a diferença. E convenhamos, hein? Quem não sonhou em ter um gato que virava um tigre para te proteger? Era pura magia para uma geração que viveu, né, a efervescência dos anos 80. A chegada de He-Man nas telas de cinema, agora nessa década, ou em projetos futuros, ou reboots, não é apenas uma tentativa de lucrar com uma marca conhecida. É reconhecimento e importância de um clássico. Em um cenário onde o novo nem sempre vai conseguir preencher aquele vácuo de heróis com valores claros, os titãs do passado, como He-Man, ele ressurge para nos lembrar do poder da imaginação, da força do bem, da alegria de uma boa aventura bem contada. É a prova de que, mesmo décadas depois, pelos poderes de Grayskull, ainda tem o poder de nos fazer acreditar na força, na esperança e, é claro, em um tigre verde gigante que fala. Então é isso, galera. Se você gostou de mergulhar na nostalgia dos anos 80, na nostalgia do que He-Man significou para você, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E lembre-se, você tem a força. Um grande abraço e até o próximo.